tarde, hoje é terça-feira, dia 10 de novembro de 2020 e hoje nós falaremos sobre gráficos. Vocês sabem o que é um gráfico? Hoje nós vamos aprender a interpretar, a organizar e a criar gráficos. Mas o que são gráficos? Gráficos é um formato onde nós organizamos alguns dados e algumas informações. Observem essa imagem. Nós temos aqui um gráfico. Nós temos algumas colunas que estão em pé, essas colunas coloridas, e nós temos ao lado uma relação numérica. Nós temos o número 3, 6, 9 e 12. Nós vamos, a partir de agora, começar a entender como é que funciona um gráfico. Observem a coluna amarela. É a menor dessas 4 colunas. A coluna amarela equivale ao número 6. A coluna marrom e a coluna laranja possuem o mesmo tamanho e correspondem ao valor numérico de número 12. Já a coluna vermelha equivale ao número 9. Vocês perceberam que cada uma dessas colunas representa um valor diferente? Cada uma delas organiza uma informação diferente. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Gráficos e tabelas. Mas o que são gráficos e tabelas e para que eles servem? Os gráficos e as tabelas servem para organizar dados e informações. Um gráfico e uma tabela é feito a partir de um levantamento. Imagine que a gente está na sala de aula. E nós vamos fazer uma pesquisa. Por exemplo, uma pesquisa sobre a preferência das crianças por frutas. Então, nós vamos ter algumas frutas, não é isso? Para que a gente possa fazer essa votação. Imaginem, deixa eu pegar aqui as frutas, vou mostrar para vocês. Imaginem que nós temos de frutas banana, maçã e melancia. Então, vocês terão que escolher entre essas 3 frutas: maçã, melancia e banana. Lembrando que só pode escolher uma fruta, certo? Vocês vão voltar naquela que vocês mais gostam. Agora, vamos imaginar que todo mundo já votou. E que 5 crianças disseram que gostam de banana. 3 crianças disseram que preferem a melancia. E 8 crianças disseram que preferem a maçã. Como é que nós fazemos para organizar esses dados? Nós criamos um gráfico ou uma tabela. Os gráficos, ele pode ser gráficos de colunas, que é aquele primeiro gráfico que eu mostrei para vocês. Deixa eu voltar. Esse se chama gráfico de colunas. Ele é organizado em colunas que representam um valor ou um objeto. E esses gráficos, eles podem estar na horizontal, deitada, as colunas podem vir deitada, ou as colunas podem vir na vertical, em pezinha, feito é o caso daquele primeiro gráfico. Vamos observar o gráfico de brinquedos. Nós temos aqui um gráfico de colunas. E nós temos na horizontal, deitado, os brinquedos que foram escolhidos. Nós temos urso, um avião, um carro e uma tartaruga de rodinha. Então, esses brinquedos foram levados para a sala de aula e as crianças escolheram os seus preferidos. Observem que nós temos aqui 4 colunas. A coluna azul, a coluna rosa, a coluna verde e a coluna cinza. Cada uma dessas colunas representam um brinquedo. E observem que na vertical, em pezinho ao lado, nós temos
uma sequência numérica. Nós temos do número menor, do 1, até o número maior, que é o número 9. Como é que nós fazemos para organizar essas informações? Vamos começar pelo uso. Cada quadradinho desse corresponde a uma criança que voltou nesse brinquedo. Então, o que nós precisamos fazer? Contar quantos quadradinhos nós temos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Significa que 6 crianças voltaram no urso. Vamos agora para a segunda coluna e descobrir quantas crianças voltaram no avião. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 crianças escolheram o avião. Vamos agora ao carrinho. 1, 2, 3. 3 crianças escolheram o carrinho. E por último, a tartaruga de rodinha. Vamos ver quantas crianças escolheram esse brinquedo. 1, 2, 3, 4. Vocês perceberam que as colunas e a relação numérica ao lado tem uma linha que está ligando a coluna ao número? Isso acontece para marcar a quantidade de pessoas que escolheram aquele brinquedo. E nós não precisamos ter que contar cada quadradinho. Se nós temos a relação numérica ao lado na vertical, nós encontramos o final da coluna e passamos uma linha até chegar no número que ela está representando. Não é mais fácil? Essa coluna está na forma vertical, está em pé. Mas essas colunas poderiam estar deitadas. E nós analisaríamos da mesma forma, certo? Coluna por coluna e depois ligando até o numeral indicado. E então, vocês sabiam como é que se lê e organiza um gráfico? Agora, nós vamos fazer isso de forma prática. Vamos aprender a ler e a construir gráficos e tabelas. Todo mundo conseguiu compreender para que serve um gráfico? Nós vimos que os gráficos servem para organizar informações e dados. Esse gráfico aqui está organizando a relação de brinquedos e a relação das crianças que votaram nesse brinquedo. Todo mundo conseguiu entender? Alguém ficou com alguma dúvida? Se ficou com alguma dúvida, coloquem aqui embaixo para que a gente possa tirar essas dúvidas, tá certo?